Fala galera! Arqueólogos conhecem sua profissão. Quando descobrem algo, geralmente estão bem posicionados para nos dizer o que encontraram e qual é a sua importância. No entanto, nem sempre é o caso, e nessas ocasiões em que não têm certeza, eles podem consultar um cientista. Os cientistas também não têm todas as respostas, e quando não têm, ficamos com mistérios arqueológicos como os apresentados neste vídeo. Vamos lá! Tesouros perdidos revelados. Em 1583, o navio veneziano Gadiana afundou no mar Adriático em circunstâncias misteriosas, enquanto transportava uma carga de mercadorias destinadas ao governante otomano Murad III. Os tesouros incluíam seda bordada, mais de 1000 copos de vinho elaborados, lustres e canhões. No entanto, o mais valioso de todos eram os diamantes. Histórias da época diziam que o capitão afundou o navio deliberadamente e fugiu com os diamantes, embora isso nunca tenha sido comprovado. O naufrágio foi eventualmente encontrado em 1960 e alguns dos objetos de valor a bordo foram recuperados, mas tornaram-se propriedade do governo croata porque o naufrágio está em águas croatas. Desde a década de 60 até agora, os objetos de valor nunca foram mostrados ao público. Ninguém tem sequer certeza absoluta do que os mergulhadores conseguiram recuperar. Estamos prestes a descobrir. O atual governo da Croácia decidiu que agora é o momento certo para mostrar suas cartas e capitalizar. Então, uma nova exposição baseada no Gadiana e seus tesouros foi aberta ao público no início de 2022. Os diamantes, no entanto, não estão incluídos na exposição. Seu paradeiro permanece desconhecido. Sauna antiga mexicana. Aqui está outra descoberta de 2020, uma forma primitiva de sauna na cidade do México que tem cerca de 700 anos. Seria mais preciso chamar essa estrutura, que teria sido usada pelos antigos nativos americanos, de banho a vapor ou cabana de suor. As pessoas da época chamavam-nas de temazcals e as usavam para uma variedade de propósitos. Médicos traziam os doentes aqui na tentativa de curá-los, e há também algumas evidências de que mulheres vinham aqui para dar à luz. O banho de vapor está em uma área histórica da cidade do México conhecida como La Merced, e acredita-se que tenha sido parte de Temazcatitlan, um distrito de Tenochtitlan, a metrópole mesoamericana inicial que acabaria por se tornar a cidade do México que conhecemos hoje. Também neste local estão os restos de uma grande casa que foi construída durante o século XVI e uma curtidoria que operava no local 100 anos depois disso. Toda a área é uma torre de camadas culturais e históricas, nas quais quanto mais você cava, mais encontra. Pedra não traduzida. Em 2019, a vila francesa de Plougastel-d'Aoulas, na Bretanha, ofereceu uma recompensa em dinheiro para quem conseguisse traduzir uma estranha inscrição em uma pedra local. Estamos em 2024 agora, e essa recompensa ainda está disponível. Ninguém conseguiu fazer isso. A inscrição vem intrigando historiadores locais e especialistas em linguagem por séculos, mas ninguém nunca chegou perto de ser capaz de traduzi-la. Isso é surpreendente, considerando que a inscrição é curta e vem com ilustrações, incluindo um barco. Os anos de 1786 e 1787 também estão gravados na pedra. Alguns dos especialistas que a inspecionaram pessoalmente acreditam que a linguagem seja derivada do bretão antigo, enquanto outros dizem que é basco. Os anos correspondem à construção de baterias de artilharia e fortes na área circundante, mas isso não explicaria a presença do símbolo do barco. Outra teoria é que seja uma inscrição que comemora um desastre no mar, mas que foi esculpida por um sobrevivente que era apenas semi-alfabetizado. Se esse for o caso, a inscrição pode permanecer não traduzida para sempre. Coleção de garrafas de cerveja. Se você gosta de uma cerveja ocasional e encontrasse uma coleção de 600 garrafas de cerveja escondidas sob uma escada, você poderia ser tentado a bebê-las todas. Não recomendamos tentar fazer isso com esta coleção específica. É um carregamento de 600 garrafas de cerveja da era vitoriana, descoberto sob a escada no porão de uma antiga cervejaria em Leeds, na Inglaterra, em março de 2020, e cada gota do conteúdo é venenosa. A água local foi usada para fazer a cerveja, que foi filtrada por tubos antigos de chumbo. Era perigosa na época e é muito pior agora que mais de 100 anos se passaram. É incrível que alguém tenha saído com a vida intacta depois de beber aqui, mas eles conseguiram. De fato, eles o fizeram por centenas de anos.
A cervejaria era mais recentemente de propriedade da Tetley, mas anteriormente era conhecida como Scarborough Castle e tinha uma história que remonta à Idade Média. Os selos nas etiquetas dessas garrafas, por outro lado, datam-nas da década de 1880. Elas foram produzidas por J. E. Richardson de Leeds e tinham um nível de álcool de 3%. A concentração de chumbo, por outro lado, era de 0,13 mg por litro, o que é 13 vezes superior ao limite máximo da Organização Mundial da Saúde. Descoberta de vestuário antigo. Quando, onde e por que os seres humanos começaram a usar roupas? As respostas para pelo menos uma ou duas dessas perguntas podem estar escondidas na caverna de contrabandistas no Marrocos. Lá, arqueólogos descobriram evidências diretas de que humanos viveram na caverna há 120 mil anos atrás e esfolaram pequenos carnívoros, usando suas peles para fazer peles e depois transformando seus ossos em ferramentas que faziam peles com a pele. Esta incrível descoberta foi relatada pela primeira vez em setembro de 2021. Esta é a evidência mais antiga conhecida de humanos fazendo roupas usando ferramentas no registro arqueológico. Homo sapiens surgiu um pouco mais de 300 mil anos atrás. Então, baseado nesta evidência, parece que eles podem ter andado nus por 180 mil anos. O curioso é que os historiadores há muito assumem que os humanos começaram a fazer e usar roupas em habitats frios, mas se esta caverna marroquina é a origem do processo, esse não é o caso. Nenhuma das roupas que foram feitas aqui sobreviveu até os dias atuais, porque todas teriam sido perecíveis, mas há até mesmo algumas evidências de que uma forma primitiva de couro pode ter sido feita a partir de gado selvagem. A fortaleza de Sacsayhuaman. Os Incas eram uma civilização pré-industrial. Isso é importante no contexto do que estamos prestes a contar, porque ser pré-industrial significa não ter acesso a máquinas ou ferramentas de construção avançadas. Apesar dessa limitação óbvia, eles conseguiram construir a antiga fortaleza conhecida como Sacsayhuaman em Cusco, no Peru. Os colossais blocos de pedra que compõem as paredes da fortaleza foram encaixados tão justamente que, mesmo agora, séculos após serem feitos, é impossível encaixar sequer uma única folha de papel A4 entre eles. Não há sinais de argamassa ou qualquer outro agente de construção usado para mantê-los no lugar. Para aumentar o mistério, as pedras que compõem as paredes parecem ter sido cortadas sob medida. Cada uma delas é ou um quadrado ou um retângulo e perfeitamente proporcionada para preencher os espaços que lhes foram destinados. Isso exigiria um tipo de tecnologia de corte de pedra que, pelo que sabemos, os Incas simplesmente não possuíam. Quando os espanhóis conquistaram Cusco, destruíram muitos prédios antigos incas, mas deixaram Sacsayhuaman de pé. Até os conquistadores devem ter ficado impressionados por ela. Armadura de escama de peixe. Continuando nossa viagem ao redor do mundo, agora vamos à China para uma descoberta que ocorreu em janeiro de 2022. Se você acompanha este canal há algum tempo, ou mesmo se tem um grande interesse em arqueologia, provavelmente já viu armaduras feitas de quase todos os materiais imagináveis, de dentes a cascas de coco. No entanto, provavelmente você nunca viu uma armadura como esta antes. Ela foi rotulada como armadura de escama de peixe e tem aproximadamente 2.500 anos. O nome é um pouco enganador, pois a armadura encontrada dentro do túmulo em Turpan, nas bordas do deserto de Taklamakan, na verdade não é feita de escamas de peixe. Em vez disso, é feita de mais de 5.000 escamas de couro sobrepostas em um padrão que as faz parecer com escamas de peixe. Os especialistas acreditam que foi importada do Oriente Médio e, portanto, pode representar uma rara forma de troca tecnológica entre os dois territórios naquele ponto da história. Uma armadura como esta teria sido útil porque oferece melhor proteção contra ataques de força contundente do que a armadura de malha e também é mais barata de fazer, mas carece de flexibilidade e cobertura. O Templo de Encamisana. Vamos retornar à tecnologia do povo Inca da América do Sul. A água era sagrada para os Incas. Eles a viam tanto como um fenômeno físico quanto um conceito espiritual e a tratavam com respeito. É por isso que construíram o Templo de Encamisana em Ollantaytambo, no Peru, para agradecer aos deuses que lhes forneciam água, e é um espetáculo surpreendente de engenharia hidráulica.
A água flui pelas fontes do templo mesmo a 2.700 metros acima do nível do mar, graças a um sistema de canais que se estende por vários quilômetros através de rocha sólida, estendendo-se até as 4 principais bacias do Vale de Patacancha. Trabalhando durante o 13º século, os Incas idealizaram seu templo cheio de piscinas, cascatas e outras características aquáticas de acordo com sólidos princípios hidráulicos, conseguindo evitar saltos hidráulicos quando necessário e até tirando proveito deles em alguns lugares. Eles aplicaram um revestimento misterioso nas rochas para torná-las impermeáveis e evitar vazamentos, e criaram canais de drenagem para contrabalançar os efeitos de deslizamentos de terra e erosão. Seria um projeto desafiador para um engenheiro civil no século XXI. Como foi realizado com sucesso no 13º, é quase impensável. Estrutura de madeira antiga. A pedra pode ser desgastada e corroída, mas a madeira literalmente apodrece se não for bem preservada. No entanto, existem exceções para cada regra, e arqueólogos acreditam que esta estrutura de madeira de 7.000 anos na Tchequia é a mais antiga do mundo. Os especialistas acreditam que se trata de um poço de trincheira da era neolítica, e eles ficaram surpresos com a sofisticação da carpintaria. A existência do poço passou despercebida até fevereiro de 2020, quando a área foi perturbada por trabalhadores da construção que estavam construindo uma nova autoestrada perto de Ostrov. O fato de o poço ser feito de madeiras de carvalho permitiu que cientistas realizassem testes dendrocronológicos nele, revelando que as árvores de carvalho foram derrubadas por volta do ano 5255 a.C. Este tipo de design de poço era popular durante as idades do Bronze e do Ferro, e foi até usado nos primeiros dias do Império Romano, mas um exemplo tão antigo nunca foi visto antes. Ele só sobreviveu tanto tempo porque passou a maior parte dos últimos 7 milênios debaixo d'água. Agora que está exposto aos elementos, precisa ser revestido com açúcar para impedir que se desintegre. Jogo Viking. Muito antes das pessoas aprenderem a jogar e amar o jogo de xadrez, elas jogavam um jogo inspirado nos vikings, chamado Hnefatafl, ou jogos baseados nele. Embora ninguém conheça as regras precisas deste antigo jogo de tabuleiro, evidências de sua popularidade existem por toda a Europa. Aqui está uma peça de Hnefatafl particularmente impressionante que foi encontrada na ilha inglesa de Lindisfarne em julho de 2020. Havia um grande mosteiro medieval na ilha, mas o mosteiro foi invadido e ocupado por saqueadores vikings no ano 793, durante as primeiras etapas da invasão viking da Grã-Bretanha. Eles presumivelmente trouxeram seus jogos de tabuleiro favoritos com eles. Como a peça é feita de um pedaço de vidro azul fortemente decorado, é provável que esta fosse a peça do rei, da qual o jogo tinha apenas uma. Sabemos que o jogo eventualmente se espalhou pelo resto da Grã-Bretanha porque peças feitas de osso ou madeira foram encontradas em vários locais, mas peças de vidro são extremamente raras. De fato, este é apenas o segundo exemplo de uma peça de vidro Hnefatafl a ser encontrado lá. Câmara oculta de ossos. Incontáveis milhares de pessoas adoraram dentro das paredes da Catedral de São Bavo em Ghent, na Bélgica, ao longo dos anos. Até fevereiro de 2020, nenhuma dessas pessoas tinha ideia de quão próximas estavam de uma das façanhas de construção mais macabras que já encontramos. Como foi confirmado por arqueólogos escavando parte da catedral antes da construção de um novo centro de visitantes, há uma câmara secreta abaixo dela, com 9 paredes feitas de ossos humanos. Eles estão sem explicação para como eles chegaram lá ou por que foram construídos. A suspeita é de que eles deveriam se tornar uma espécie de equivalente belga das famosas catacumbas sob Paris, mas foram abandonados no início do processo de construção. Provavelmente era visto como uma maneira de lidar com o excesso de restos humanos, à medida que os cemitérios da cidade ficavam cada vez mais lotados, necessitando a remoção de corpos antigos para dar lugar a novos. São os ossos desses corpos mais antigos, principalmente ossos das pernas, se você quiser ser específico, que compõem essas paredes macabras. Os ossos são quase exclusivamente do século XV, mas as paredes parecem não ter sido construídas até o século XVII. Embora alguns possam estremecer com essa prática, provavelmente era vista como mais respeitosa do que jogar os ossos antigos fora. Mistério do vidro flexível.
Os antigos romanos eram capazes de criar vidro flexível há milhares de anos? Essa parece uma ideia absurda demais para ser verdade, mas existem registros históricos que sugerem que eles poderiam. Tanto Plínio, o Velho, quanto Petrônio, dois dos escritores mais respeitados do mundo antigo, afirmaram que os romanos tinham uma fórmula para fazer um vidro dobrável, quase inquebrável. Registros do material de escritores menos conhecidos também começam a aparecer no tempo de Tibério César durante o primeiro século. Parece que pode ter sido o próprio imperador quem interrompeu a produção do produto. Ele acreditava que se tornaria mais valioso que ouro e poderia desestabilizar toda a economia romana. Então, ele decidiu passar pelas enormes oportunidades tecnológicas que ele apresentava. Se os romanos realmente conseguissem fazer vidro flexível, talvez isso tivesse algo a ver com o fornecimento constante de ácido bórico que eles poderiam obter dos vapores de vapor da Marema Toscana, perto de Roma. Adicionar ácido bórico à mistura regular de vidro faria um tipo de vidro extremamente difícil de quebrar. Ainda assim, não teria sido flexível, mas talvez os romanos soubessem algo que nós não sabemos. Ovos de avestruz. Ovos de avestruz eram itens de luxo na antiguidade. Eram frequentemente pintados com padrões atraentes e depois vendidos para os ricos como commodities para decoração de casas, mas às vezes serviam a um propósito mais prático. Como podemos ver com este ovo de avestruz em forma de vaso, que foi equipado com um suporte na parte inferior e um orifício para dispensação na parte superior, eles eram ocasionalmente usados como estojos de perfume. Desenhos semelhantes eram usados ao adaptar ovos de avestruz para armazenamento de vinho. A maioria dos ovos de avestruz antigos encontrados pelo mundo antigo acabou sendo exportação do Egito e do Levante, mas não vinha de fazendas de avestruzes. Estudos mostraram que essas antigas cascas de ovo, algumas com até 5.000 anos, se assemelham mais às de avestruzes selvagens do que às de cativeiro. Parece que os comerciantes de ovos saíam à caça de avestruzes selvagens para roubar seus ovos, o que teria sido uma perseguição perigosa, pois uma avestruz-mãe irritada é capaz de matar um ser humano com um único chute bem colocado. Não é à toa que eram tão caros de comprar. Os caçadores de ovos tinham que garantir que seus ganhos valessem os riscos que corriam para obtê-los. Os restos e destroços de veículos nazistas surgem de tempos em zonas de guerra abandonadas e degradadas, provenientes dos dias mais sombrios da guerra. Normalmente, eles são encontrados gravemente danificados, mas veja este avião. Esta máquina nazista, que caiu na floresta amazônica, ainda está em um estado surpreendentemente bom. Ela oferece uma visão assustadora da realidade de como esses aviões seriam no auge da guerra. Uma descoberta verdadeiramente incrível para todos os entusiastas de guerra. Como sempre, aguardamos sua opinião nos comentários abaixo. Naufrágio misterioso. Para começar, temos um naufrágio que aparece e depois desaparece por anos. Você às vezes o encontrará na praia de Short Sands, em York, no Maine, nos Estados Unidos. Se tiver sorte, visitará em uma semana em que a carcaça de um antigo escuna da era colonial foi exposta por uma tempestade recente ou uma mudança nas areias. Na maioria das vezes, porém, ele permanece oculto. O navio chama-se Defiance e só foi identificado durante sua última aparição em 2020. Antes disso, sua natureza elusiva dificultava o estudo por parte dos pesquisadores. Após retirarem amostras do esqueleto do naufrágio, cientistas conseguiram datar o navio de carga para cerca de 1753. A idade do navio, seu formato e seu comprimento de 18 metros são todos bons indicativos do Defiance. Registros do século XVIII nos dizem que o navio partiu de Salem para a Baía de Casco em Portland em 1769, mas não completou a viagem. Um estoque de porco, farinha e outros suprimentos alimentares foi perdido com o navio, que provavelmente foi empurrado para a costa por uma tempestade. O naufrágio está em um estado delicado demais para ser movido, então será deixado na praia para fazer aparições ocasionais ao público até que se desintegre completamente. Anel de Safira. Joias romanas antigas de qualquer tipo são geralmente uma descoberta valiosa para um caçador de tesouros, mas há algo especialmente especial sobre este belo anel de safira. O anel azul celeste, feito de uma única peça de safira, tem 2000 anos e quase certamente pertenceu ao famoso imperador romano Calígula.
A peça apresenta o rosto de uma mulher gravado em seu engaste, e os historiadores acreditam que é o rosto de Cesônia, a quarta esposa de Calígula. A lenda diz que Calígula a considerava tão bela que a exibia regularmente nua diante de suas tropas. As circunstâncias da descoberta do anel são desconhecidas, mas ele fez sua estreia mundial em uma exposição exclusiva de joias romanas em Londres no final de 2019. Devido à qualidade do artesanato e à natureza preciosa da pedra, seria valioso mesmo que não tivesse nenhuma conexão histórica. Mas devido à sua provável procedência, foi atribuído um valor estimado de $750 mil. Se alguma vez fosse vendido, é muito provável que o preço fosse muito mais alto do que isso. Anéis feitos de uma única peça como este são conhecidos como orólitos, e este pode muito bem ser o maior exemplo de seu tipo no mundo. Roda da Idade do Bronze. A pedreira Must Farm, em Whittlesey, próxima a Peterborough, na Inglaterra, é um dos sítios arqueológicos mais ricos da Europa. Até já foi descrita como o equivalente britânico de Pompeia. Inúmeros artefatos arqueológicos foram encontrados lá ao longo dos anos, mas um dos mais notáveis é uma roda da Idade do Bronze que foi recuperada do local em 2016. Os cientistas conseguiram datar a roda entre 3.100 e 2.800 anos atrás. Ela tem 90 centímetros de diâmetro e foi preservada tão bem pela lama e silt no fundo da pedreira que ainda contém parte de seu eixo. Este é o exemplo mais completo de uma roda da Idade do Bronze já descoberto na Grã-Bretanha. Outras descobertas feitas ao mesmo tempo que a roda incluíam pequenas tigelas e jarros juntamente com um prato de madeira, todos contendo vestígios de cevada, trigo, porco e carne bovina que os antigos habitantes da terra consumiam. A presença da roda é uma forte indicação de que as pessoas que viviam aqui há 3.000 anos tinham contato com outras comunidades que viviam em terras mais secas e podem ter viajado para negociar com elas. Pilar de Ferro de Delhi. O Pilar de Ferro de Delhi é um exemplo de trabalho em aço que estava 1000 anos à frente de seu tempo ou um acidente feliz? Os cientistas nunca conseguiram concordar com a resposta para essa pergunta e é possível que nunca consigam. O que se pode dizer com certeza é que o pilar, que às vezes também é conhecido como o Pilar de Ashoka, tem se mantido orgulhoso e resolutamente livre de ferrugem em Delhi, na Índia, por 1500 anos. Toda a superfície do monumento de 6 metros e 70 centímetros de altura é revestida com uma camada incrivelmente fina de mesawita, que impede que o ferro abaixo dela seja exposto ao oxigênio, o que resultaria na formação de ferrugem. Como uma tarefa tecnicamente complexa como essa poderia ter sido alcançada pelos primitivos fornos a carvão de 1500 anos atrás, é desconhecido. Os cientistas pensam que pode ter sido um evento atípico causado pela mistura de ferro com escória, cal e ar úmido enquanto esfriava. Como as pessoas que o fizeram não teriam ideia de que o revestimento à prova de ferrugem sequer existia, teriam visto isso como um milagre. Levou vários séculos até que alguém inventasse uma forma deliberada de proteção contra a ferrugem. Então, ou os indianos mantiveram seus segredos ou nunca pretenderam proteger o pilar contra a ferrugem. Lendas de Arquimedes. Alguns historiadores consideram Arquimedes o maior inventor de todos os tempos. Ele certamente foi um grande inventor militar e disse que inventou um sistema de defesa quase como um raio de calor que poderia incendiar navios romanos usando enormes espelhos para concentrar e refletir os raios do sol. Investigações mais recentes sugeriram que ele poderia até ter usado canhões movidos a vapor contra os navios romanos também. As lendas sobre os espelhos de Arquimedes começaram a aparecer durante a era medieval, com Siracusa sendo dita como o lugar onde foram testados pela primeira vez. Disse que uma arma semelhante foi usada na defesa da Sicília contra os romanos no ano 214 a.C. Não existem relatos contemporâneos do sistema de espelhos, mas arqueólogos e cientistas modernos acham possível que ele poderia ter usado bolas de argila oca disparadas de canhões a vapor alimentados por fogo grego. Os romanos não teriam ideia de onde o fogo estava vindo, então os espelhos poderiam ter sido culpados na ausência de melhores ideias. Leonardo da Vinci projetou um canhão a vapor no 15º século e creditou o design a Arquimedes, então ele deve ter obtido a ideia de algum lugar. Adaga romana antiga. Seria fácil perdoar os arqueólogos se eles tivessem negligenciado esta próxima descoberta.
Ela vem de um antigo cemitério em Haltern am See, na Alemanha, onde foi encontrada no início de 2020, mas quando foi descoberta, não passava de um pedaço enferrujado de metal com uma semelhança inquietante com um pedaço de frango empanado. Felizmente, o estudante arqueólogo de 19 anos, Nico Kalman, tinha a sensação de que algo valioso poderia estar escondido sob a ferrugem e a corrosão. Foram necessários 9 meses de polimento cuidadoso e jateamento de areia para provar que ele estava certo, mas quando os especialistas concluíram seu trabalho, eles se depararam com uma bela adaga romana de 2000 anos, ainda em sua bainha decorativa original. Milhares de soldados romanos estavam estacionados na área durante os 15 anos de ocupação romana, e centenas de seus túmulos foram escavados, mas esta é a única adaga deste design que já foi encontrada. Pode ser que o ocupante do túmulo fosse um capitão ou líder. Como não é surpresa, o achado agora está sob a proteção de um museu local e está em exibição ao público desde o início de 2022. Restos de um reino antigo. Vamos passar para uma descoberta notável de fevereiro de 2020, quando uma equipe da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, ao investigar um local no sul da Turquia, anunciou que haviam encontrado os restos de um reino antigo de 3.400 anos. Não apenas isso, mas eles acreditam que os exércitos desse reino podem ter derrotado o rei Midas, o lendário líder da Frígia, no campo de batalha. Sua atenção foi atraída para a região de Turkmen-Karahoyuk, depois que um agricultor lhes disse que havia visto inscrições estranhas esculpidas em grandes marcos de pedra. O agricultor não reconheceu a linguagem, mas os especialistas sim, é o luviano antigo, a língua comum da Idade do Bronze na região. Se levado ao pé da letra, a pedra é um monumento colocado após a vitória sobre a Frígia. As evidências no local sugerem que este poderoso reino já cobriu 121 hectares, tornando-o uma das maiores cidades antigas da Idade do Bronze na Turquia. Como uma cidade deste tamanho conseguiu escapar da atenção dos arqueólogos por tanto tempo, é desconhecido, mas isso abre um capítulo totalmente novo da história nesta parte do mundo. A lente de Nimrud. A questão do que as pessoas que viveram no Oriente Médio há milhares de anos atrás pensavam estar fazendo quando criaram a lente de Nimrud é improvável que seja resolvida algum dia. O objeto, também conhecido como a lente em camadas, possui exatamente as mesmas propriedades de magnificação que o primeiro telescópio. A diferença é que o telescópio foi uma invenção do início do 17º século. A lente de Nimrud tem cerca de 3.000 anos. Sua descoberta nas ruínas de um antigo palácio assírio no Iraque, em 1850, sugere que pertenceu a alguém com grande riqueza e poder, mas não temos ideia do que poderiam ter usado para. Podemos fazer alguns palpites, no entanto. Pode ter sido uma lente de queima, usada para iniciar fogo ao focar os raios do sol. Também pode ter sido uma lupa, o que seria séculos à frente de seu tempo se fosse uma invenção deliberada. Seja o que for, foi construída para durar. Confeccionar uma lente como esta de cristal de rocha a tornou robusta o suficiente para resistir à passagem do tempo. Então as pessoas provavelmente ainda estarão estudando-a e tentando descobrir por que foi criada daqui a outros 3.000 anos. Mistério de Nanmadol. A própria existência de Nanmadol é quase uma piada cruel jogada em arqueólogos e cientistas. É como se tivesse sido colocada lá para frustrá-los. A cidade antiga foi construída em cima de um recife de coral, usando habilidades de construção e arquitetura engenhosas, e ainda assim não temos ideia de quem a colocou lá. Nem mesmo sabemos quando isso foi feito. Pode ter sido há 1000 anos ou poderia ter 1500 anos. A pedra da qual é feita não pode ser encontrada em nenhum lugar próximo a ela na Micronésia, então deve ter sido transportada de outro lugar. Isso nos apresenta outro problema, porque algumas das pedras pesam 50 toneladas. Apenas transportá-las seria quase impossível, e ainda assim parece que não só foram movidas, mas também manobradas para o lugar sem quaisquer ferramentas de metal. As partes que não são feitas de pedra foram feitas de coral, e cada plataforma da ilha artificial tem um canal de água conectado. Há até mesmo um robusto muro de maré para defesa. Isso nos faz perguntar como ficou deserta em primeiro lugar. Rocha al-Nasla. Vamos até a Arábia Saudita com a formação rochosa al-Nasla. Olhando para essas pedras em pé perfeitamente cortadas, é difícil acreditar que não foram cortadas ao meio e depois colocadas sobre pedestais de pedra por mãos humanas.
De fato, algumas pessoas acreditam que foi exatamente isso que aconteceu aqui. Se a Al-Nazla fosse retirada do deserto e colocada em uma galeria de arte, passaria por uma escultura excepcional. Ninguém sabe ao certo há quanto tempo a rocha está assim, mas as inscrições que foram talhadas nos lados das pedras foram feitas há cerca de 4.000 anos. Parece que nossos ancestrais antigos estavam tão fascinados pela Al-Nazla quanto nós. O corte entre as pedras é tão reto e suave que teríamos dificuldade em replicá-lo hoje, usando tecnologia a laser, mas os cientistas nos dizem que é um efeito natural causado por milhões de anos de erosão. É tentador imaginar que os habitantes pré-históricos da Arábia Saudita possuíam tecnologia secreta de corte de pedras, mas realmente isso é um lembrete dos poderes fenomenais da natureza. Tesouro da Idade do Bronze. Em outubro de 2019, arqueólogos na Inglaterra ficaram eufóricos quando um enorme tesouro de riquezas da Idade do Bronze foi descoberto às margens do famoso rio Tâmisa, no leste de Londres. A coleção de 453 itens antigos, enterrados há 3.000 anos, foi descoberta durante obras de construção e é o terceiro maior achado da Idade do Bronze no Reino Unido. Toda a coleção, que inclui joias, lanças, espadas, machados e adagas, parece ter sido propositalmente enterrada junta, possivelmente como uma oferta aos deuses. Lingotes de cobre também foram descobertos no local, apoiando a hipótese de uma oferta. O local está sendo modificado para mineração de cascalho, mas os arqueólogos foram autorizados a inspecioná-lo antes de qualquer trabalho começar, e ainda bem que o fizeram. No entanto, há outra hipótese sobre como os objetos chegaram lá. É concebível que uma oficina de ferreiro ou uma loja de armas estivesse anteriormente nesse local, em vez de o tesouro ser uma oferta. Os proprietários da instalação podem ter enterrado seus valores para protegê-los de roubo, sem nunca ter a chance de desenterrá-los novamente. O Tesouro de Havering, como é agora conhecido, está em exibição no Museu de Londres desde o início de 2020. Por hoje é tudo. Qual foi seu momento favorito? Comente, curtam, compartilhem e se inscrevam. Até mais!